Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do Grupo Vegor, que presta serviços de manutenção e equipamentos de SFCs. E a gente aqui conversa sobre tudo relacionado à manutenção e operação de equipamentos solares SFCs. Hoje eu queria conversar com vocês um pouco mais sobre os assuntos relacionados às medidas da qualidade do gás SFCs em operação. Nós tivemos algumas sugestões através do nosso site, www.vegor.com.br. Obrigado ao pessoal que sugeriu esses assuntos lá. E, coincidentemente, tivemos envolvidos em alguns trabalhos práticos nessa área também. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso e agradeço também que no final você deixe aí o seu like, deixe seus comentários, se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode falar conosco lá pelo nosso site ou aqui mesmo no chat do vídeo, e a gente volta a conversar, tá bom? Eu queria conversar sobre a questão das medidas de qualidade do gás em operação. E eu queria conversar primeiro sobre as razões pelas quais essas medidas são feitas em campo e por que a gente não costuma colher amostra de gás SFCs para análises em laboratório. Vamos começar pela amostra. A gente, quando analisa o gás SFCs, nós estamos procurando sempre quantidades muito pequenas de contaminantes. Por quê? Nós já conversamos antes sobre isso, né? O gás SFCs é muito estável, então a decomposição dele sempre é muito pouca em relação ao gás. Então, por exemplo, nós já no último vídeo que nós conversamos sobre esse assunto, eu vou deixar a descrição, o link desse vídeo aqui na descrição, vocês podem dar uma olhada lá. As normas, elas prevêem como, por exemplo, contaminação máxima de produtos de decomposição medido como dióxido de enxofre. Esse máximo está em 12 partes por milhão em volume. Isso é muito pouco, significa que para cada litro de SFCs, nós temos 12 microlitros de SO2, no máximo. Isso é muito pouco. Então, qual que é o problema da coleta da amostra? O SO2 é um gás que reage com muita coisa, principalmente com ferro. Ele vai dar o sulfito ou sulfato de ferro, dependendo do teor de umidade lá dentro do recipiente. Então, se eu coloco o gás SFCs, que eu quero medir SO2, dentro de um recipiente de ferro qualquer, de aço, um cilindro, um pequeno balão, etc., para medir. Depois, no laboratório, ele vai rapidamente reagir com as paredes do recipiente. Quando eu for medir, não tem mais nada. Se eu usar, por exemplo, um recipiente de plástico, de borracha, de qualquer material sintético, esses materiais, eles têm, a superfície deles vai ser capaz de absorver tanto dióxido de enxofre quanto umidade. Como isso tudo está muito pouquinho lá, a parte que ficar dissolvida na superfície, eu não vou medir, então vou ter um resultado sempre menor. Se a gente, sem contar a permeabilidade que todo material tem. E aí eu vou perder alguma coisa permeando. Tanto é que se eu encher um recipiente de plástico, por exemplo, com uma bolsa inflável, com o gás SF6, eu vou botar 2 bar de pressão lá dentro, 2 atmosferas. Eu vou chegar aqui e não tem mais 2 bar, porque uma parte eu perdi. E, junto com essa F6 que eu perdi, eu vou perder os contaminantes. Então, assim, é muito difícil, se não for impossível, a gente ter uma amostra representativa do gás que está dentro do equipamento. Então, essa é a primeira questão. Por isso foram desenvolvidos equipamentos portáteis para a gente fazer a medida lá no campo, tá bom? Esses equipamentos, na sua maioria, eles medem 3 parâmetros. Primeiro, o que a gente chama de pureza, que na verdade ele está medindo quanto de SF6 a gente tem efetivamente naquela porção de gás. E a gente tem a norma nos dizendo que é no mínimo, para o equipamento em operação, no mínimo 97% tem que ser SF6, significa que 3% não é SF6. O que são esses 3%? Principalmente contaminação de ar atmosférico. Principalmente, a maior parte desses 3% é ar atmosférico.
Porque se a gente considerar que a gente vai ter até 200 partes por milhão de água, 500 partes por milhão de CF4 e outros parâmetros, soma tudo, deu 1000 partes por milhão. E o resto, certo? 1000 partes por milhão é 0,1%. E os 2,9% é o quê? É ar, tá certo? Então essa é a primeira medida. As medidas de pureza são feitas através do sensor que mede por condutividade térmica. Então, assim, o gás SF6 puro conduz calor numa determinada velocidade. Se ele tiver 1% de ar, é outra velocidade, 0,5% é outra velocidade. Baseado nisso, o cara calibra o equipamento e mede, certo? Essa é a medida mais simples, a que menos dá problema. Segundo, medida de umidade. Eu vou depois fazer um outro vídeo só para a gente discutir a questão da umidade, porque aí é bem mais complexo. O que eu quero explicar aqui são alguns alertas para a gente tomar cuidado. Primeiro, a medida de umidade que os equipamentos de campo utilizam é uma medida indireta. Eu já expliquei para vocês. O que a gente tem é um capacitor cujo dielétrico adsorve e absorve água. Quanto mais água ele tiver ou menos, muda o poder dielétrico dele, muda a capacitância do capacitor. Então o que o instrumento faz? Ele aplica uma tensãozinha nas placas, mede a capacitância, a gente passa o gás com umidade. Conforme ele absorve a umidade, a capacitância muda, o negócio mede, e a gente calibra cada capacitância por um teor de água que a gente tem como referência. Tá bom? E aí, os instrumentos geralmente dão isso para você, em ppm volume. Você aperta o botãozinho, vai para ppm peso, aperta o botãozinho e vai para dew point. Essa conversão, a gente precisa tomar muito cuidado com dois parâmetros importantes. Primeiro, essa conversão é um cálculo matemático que assume uma série de coisas. Então, o que eu quero dizer? Assim, quando ele dá aquele dew point, aquilo não é o dew point, aquilo é uma conversão que ele fez utilizando uma curva que relaciona o dew point com a quantidade de água em massa ou em volume. Tá bom? Essa curva assume uma série de aproximações. Aí o que isso significa? Quando eu for medir o dew point com um aparelho de dew point, eu não vou encontrar aquele valor que eu li no outro. Por quê? Quando eu meço o dew point diretamente, o que eu tenho é o dew point, medido através do embaçamento do espelho, que é a medida absoluta. Depois eu vou fazer um vídeo só para conversar sobre água, porque a gente precisa bastante tempo para discutir isso. A segunda coisa importante é o seguinte, a pressão da medida. Eu já falei anteriormente. O teor de água que a gente encontra no gás, que está num equipamento em operação, ele é dependente da pressão e da temperatura. Então nós precisamos corrigir esses dois parâmetros para a gente poder relacionar uma leitura com a outra. Então, assim, existem instrumentos que medem na pressão de 1 atmosfera. Outros instrumentos medem na pressão de 0,1 atmosfera relativa. Outros instrumentos medem a 3 atmosferas. Eles vão dar resultado diferente, porque a pressão é diferente. Por que isso acontece? Quanto maior a pressão, mais da umidade estará aderida ao elemento interno. Quanto menor a pressão, mais da umidade sai da superfície interna e vai para o gás. Então, por isso também os limites de contaminação são dependentes da pressão, como a gente viu na norma também, que eu vou botar o link aí na descrição do vídeo outra vez para vocês. Tá bom? E, por fim, a medida do dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é medido através de uma célula eletrolítica. O que isso quer dizer? Isso é pior ainda. Por quê? Ele passa numa célula que tem uma gelatina que absorve o dióxido de enxofre e depois a gente passa uma corrente que faz a eletrólise dessa gelatina que está lá dentro. A corrente dessa eletrólise é proporcional à quantidade de dióxido de enxofre. Essa célula ela acaba com o tempo. Quando essa célula, o fabricante vai te dar uma validade. Acabou isso, acabou, você troca essa célula. Além disso, ele precisa calibrar com mais frequência, porque ela vai sendo consumida ao longo do tempo. Então, a medida de hoje não é igual à medida do ano passado. A gente tem que calibrar hoje, calibrar no ano passado e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, a medida de SO2, ela é a avaliação dela
tem que levar em conta também a idade do nosso sensor. Tá bom? Isso é uma coisa importante. E por último, para a gente encerrar o papo de hoje, depois eu vou voltar para a umidade, eu queria falar dos equipamentos que tem o chamado pump back. De um tempo para cá, o pessoal não quer fazer a medida e jogar o SF6 na atmosfera, porque estou jogando gás de efeito estufa. E aí inventaram um equipamento que o gás passa pelo sensor e vai para uma garrafa interna que acumula o gás que foi medido ali naquela garrafa. Isso é um problema que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Como eu falei para vocês, a pressão da medida interfere no resultado de água e de dióxido de enxofre. Ok? Conforme a pressão na garrafinha dele cresce, ela faz uma pressão oposta à pressão de entrada. De tal maneira que a pressão efetiva de medida não é mais aquela que eu estou medindo lá na entrada do equipamento, porque tem uma contrapressão que vem da garrafa, porque as válvulazinhas têm que estar abertas, que é para o gás ir lá para dentro. Então, para que você tivesse medidas sempre repetitivas com esse tipo de equipamento, você precisa fez a medida, joga todo o gás fora antes de fazer a outra. Ou manda o gás de volta para o equipamento, ou para um cilindro, antes da próxima medida. Se você for fazendo uma medida, outra medida, enchendo a garrafinha, daqui a pouco a pressão ali já está interferindo bastante na sua leitura das próximas medidas. Isso é preciso ser considerado. Tá bom, pessoal? Assim, por hoje é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado aí por você que está assistindo até agora. Eu prometo que na próxima terça-feira eu vou conversar mais apenas sobre a determinação de água. Depois eu vou fazer uma conversa só sobre a determinação de dióxido de enxofre para explicar para vocês como é que isso funciona direitinho. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu agradeço muito aí a quem der o like, compartilhar aí com seus colegas de trabalho, seus conhecidos, aquele cara que você acha que vai se interessar pelo assunto. Manda para lá, se tiver pergunta, manda para nós, sugestão, vamos ficar muito felizes de receber. Muito obrigado, até terça-feira.